objetivo, então, com esses estudos é conhecer a Palavra de Deus e conhecer também o Deus da Palavra. Tanto é a Palavra de Deus, né, como é o Deus desta Palavra. Porque o Deus que não é desta Palavra não é Deus. É uma mentira, é uma imaginação, uma criação das nossas mentes, dos nossos desejos, como eu disse semana passada. Os métodos, então, vai ser como um varal. Em que sentido? Para quem não estava, os que não estavam, né? É no sentido cronológico. Nós vamos seguir uma linha cronológica, ou seja, começa na criação e vamos caminhando na medida que a história acontece, né, como os fatos aconteceram mesmo, até chegar a Jesus. Então, até o Novo Testamento. Vai ser também como uma viagem aérea. Em que sentido? Nós vamos abordar apenas eventos principais. Nós não vamos entrar em profundidade em eventos, só aqueles que mais se destacam na Bíblia. Como uma construção. Em que sentido como uma construção? No sentido de que a gente vai estudar as coisas básicas da fé, as coisas básicas da Bíblia. O que tem de mais básico na Bíblia, para a gente poder compreender tudo o resto, é o que a gente vai estudar. E sem essa base, você jamais vai conseguir entender de forma saudável o restante da Bíblia. Tudo vai ser muito confuso para você, se você não entender essa base. É o alicerce, como eu disse semana passada. O alicerce é o mais importante na construção de uma casa, e nesse estudo também. E será também olhando o todo. E isso quer dizer analisando os contextos. Alguém lembra dos contextos que podem existir? Contextos linguísticos, Mateus. Contextos geográficos, históricos e culturais. Obrigado. Contextos culturais também. E ainda a base do nosso estudo será o quê? A Bíblia. Essa será a base. Ela que vai dizer para nós tudo que eu vou falar aqui, o embasamento é a Bíblia. Ok? Vamos lá então. Eu também disse, a gente viu que a Bíblia ela é dividida em dois grupos. Um grupo chamado Antigo Testamento, o outro grupo chamado Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo, 27 livros. A gente viu também que toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse termo Escritura, em letra maiúscula, sempre que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é uma referência ao Antigo Testamento, certo? Sempre é uma referência ao Antigo Testamento. E também há textos em que ele pega o Antigo Testamento e diz assim, conforme diz a Escritura. Então ele cita uma frase do Antigo Testamento e logo depois uma frase de Jesus, que está em Lucas. Então Paulo está inserindo aqui a Escritura, Antigo Testamento, com uma frase de Jesus, ou seja, Lucas, também como Escritura. Também há uma citação de Pedro, quando a gente viu aqui, em Pedro 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 20 a 21. A gente viu que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, Antigo Testamento, provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nessa mesma carta, mais ao fim dela, Pedro faz uma referência às cartas de Paulo e à Escritura. Ele diz que são uma só. Ele diz que algumas pessoas pegam a Escritura, pegam as cartas de Paulo como as demais Escrituras. Esse como as demais é um comparativo de que as cartas de Paulo são como as Escrituras. E as perturbam. A gente vai tratar sobre esse texto, mas ele coloca em igual valor o Antigo Testamento e as cartas de Paulo. Então, a Escritura em si é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é exatamente o que Deus queria que estivesse escrito. Não foi uma ideia humana, não foi uma junção humana. Mas, será que... bom, vamos adiante, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas aqui nós temos uma imagem. Essa imagem é a imagem de um profeta. Ele está escrevendo, como vocês podem ver ali, dá para ver? Ele está escrevendo num rolo de papiro. E é exatamente assim que os profetas, nas suas épocas, escreviam. Eles escreviam num papiro, num papel especial, diferente, né?
o único papel que existiu. Esse papel era enrolado em bolo, existia coordenação. E ele normalmente era feito, quer dizer, só era feito à mão, não tinha diferente. Então aí nós temos um profeta escrevendo o que Deus lhe falou. Então vamos aí a alguns dados técnicos da Bíblia. Foram usados na Bíblia aproximadamente 40 homens. 40 homens foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Todos, com exceção de um, eram judeus. Quem será que esse um, que não era judeu, e participou da escrita da Bíblia? Não, não era judeu. Publicano, mas Era Paulo? não, Paulo era judeu. Ele até inclusive ele enfatiza isso. Eu sou judeu. Até Arão. Ó, vocês vão dar uma dica. O médico, Lucas, ele é gentil, ele não era um judeu, Lucas. Assim como nós éramos gentil, né? A gente não é judeu. Ele não era judeu e ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Ele escreveu esses dois livros muito importantes. E ele é, olha que interessante, o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Em volume, ele foi o que mais escreveu. De todos. Mais que Paulo, mais que João. Então, todos exceto um eram judeus. Ela aproximadamente foi escrita entre 1405 antes de Cristo. A gente vai usar muito antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Um AC antes, DC depois de Cristo. A gente vai usar muito hoje. Antes de Cristo, então 1405 anos antes. E ela foi aproximadamente encerrada aí no ano 95 depois de Cristo. Isso nos dá o quê? Quantos anos? 1500 anos. 1500 anos. Isso aproximadamente, tá? A gente sabe com certeza quando começou o ano exato, mas se estima que é de 1450 até 1405, não mais que isso. E 95, 90, alguns 85. Então esse prazo aí é uma estimativa mais reconhecida aí. Também ele foi escrito, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. O hebraico, no Antigo Testamento. O aramaico, onde foi o aramaico? Ele também foi no Antigo, mas foi em alguns trechos, pequenos trechos. E eu sempre tive curiosidade de qual é esses trechos. Que trechos são esses que está escrito em aramaico? E eu descobri e trouxe para nós, olha ali, ó. Esdras, no capítulo 4, versículo 8 e 6. Capítulo 4, versículo 8, ao capítulo 6, versículo 18. Também o capítulo 7, versículos 12 a 26. Jeremias só tem um versículo em aramaico. Como é que tu descobriu isso? Jeremias, no capítulo 10, versículo 11. Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28. Esses são os textos em aramaico apenas. Então o restante é hebraico. Aramaico é uma linguagem também da região, do povo daquela época. Não é uma linguagem oficial dos judeus. Eles adotaram essa linguagem quando foram exilados, levados por outro povo, e adotaram essa fala, e ela se estendeu até os dias de Jesus. E Jesus falou em aramaico. Jesus, no seu ministério, na sua vida, falou em aramaico. Claro que ele sabia também o hebraico. E o grego, então, no Novo Testamento, essa é a porção assim do Novo Testamento completamente em grego. Algumas pequenas frases em Marcos são em aramaico. Eloi, Eloi, Seba, Sabactani. Lema Sabactanina. Bom, nem sei. Deus tinha memorizado isso. Que é Senhor, Senhor, por que me abandonaste, né? Jesus falou, e outras frases também. Também, isso sobre as línguas, sobre a quantidade de homens e também o tempo que nós tivemos. Agora, qual foi o povo dentro do mundo, né? Qual foi o povo que o Deus da Bíblia se revelou?
primeiramente? Quem foi esse povo que Deus se fez conhecer? Que povo é esse? Alguém tem ideia? Olha só, qual foi o povo que Deus escolheu para anunciar a sua palavra? Povo de Moisés. Ó, o povo que Deus escolheu para anunciar a sua palavra. Olha só, antes da gente responder essa pergunta, sei que tem gente já querendo responder. Eu perguntei, claro. Olha esse versículo aqui que diz: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. Isso está em Isaías 43:10. O que é uma testemunha? É aquele que testifica. Sim, ele testifica, mas tem como explicar diferente? Presencia. Presencia um fato. E o que mais? Testemunha tem que Conta o ser. fato. Ele conta o relato que ele viu ou ouviu. Essa é a testemunha. Então ele conta esse relato que ele presenciou, ele participou. Essa é a testemunha. Então, quem é esse povo que Deus chama minhas testemunhas? Vou mostrar aqui no mapa então, para vocês descobrirem. O povo a quem Deus chama testemunhas. Aí, consegue enxergar? Não. Não? Ele está destacado lá, bem forte até. Não? Vamos ampliar um pouquinho. Tá vendo? Aí, ampliou. Oriente Médio ali. Aquelas setinhas ali, dá pra ver? Ainda assim é pequenininho lá, um ponto amarelo, tá vendo? Ainda assim, ampliado, ainda assim é pequenininho. Esse pontinho amarelo é Israel. Atual Israel. Esse é o tamanho dela hoje, nos dias de hoje. Esse povo, então, ele foi escolhido por Deus para ser o seu megafone. Deus escolheu esse povo justamente para anunciar, fazer repercutir toda a sua palavra ao mundo, a todos os povos, a todas as nações. E uma pergunta então em relação a isso: se Deus escolheu Israel como o povo que seria o seu megafone, e o mundo assim conheceria Deus, Israel realizou isso? Será que Israel conseguiu realizar isso? Ser o megafone de Deus? Aquele povo escolhido para anunciar a sua palavra? É para responder? Sim, sim. Eu acho que não. Podem responder. Usem o exemplo da mãe. Podem responder sim. Olha só, esse versículo que diz: voltem-se para mim, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Isso está em Isaías 45:22. Pergunta: quem está falando isso? Meu Deus. Deus está falando isso. Óbvio, né? Mas quem são as testemunhas? O povo de Israel. Ali, desculpem, testemunhas não, os confins da terra. Ele está falando com os confins da terra. Volte-se para mim, confins da terra. Quem são os confins da terra? O fim da terra somos nós. O fim da terra somos nós. Olha que interessante. Onde é que estamos nós aí? No mapa. Estamos nos confins. Ó, Israel. Israel é lá no meio. Nós estamos aqui, ó. Quase no final. Da América. Quase no final. Pessoal, como é que essa palavra que Deus falou, voltem-se para mim todos os confins da terra, como é que ela chegou hoje aqui? Agora, eu acabei de falar ela, estava escrito ali. Como é que ela chegou aos confins da terra? Aqui. Pelo quê?
Israel cumpriu a sua missão? Sim. Tem cumprido. Eles escreveram a Bíblia. E ela está chegando hoje aqui, no Rio Grande do Sul, com os fins da terra. Essa tarefa de Israel, ela está se cumprindo hoje. Até ajudamos eles a cumprir. Então, esses quase 40 homens, durante 1500 anos, escreveram exatamente o que Deus fez. Chegou aqui. É impressionante isso. Homens de diferentes épocas, países, profissões, níveis de sociedade, até níveis intelectuais. Homens que, por exemplo, nós temos entre eles um que é criador de gado, um peão de distância. Nós temos um médico, nós temos um rei que escreveu, mais de um na verdade. Nós temos pescadores que escreveram, nós temos um arquiteto, nós temos um servidor público, pessoas de diferentes trabalhos, diferentes épocas. Imagina que a gente fizesse um experimento. Nós pegássemos 40 homens de diferentes países, de diferentes profissões, diferentes níveis sociais e intelectuais, durante o tempo o ano 500 depois de Jesus, ano 500, até o ano 2016. Esse tempo, 1500 a 1516. E pedisse para eles escrever sobre política. E ainda pegasse um brasileiro. Será que ia haver coerência no texto deles? Será que ia ser uniforme? Será que a gente olhava para eles e dizer, nossa, eles pensam a mesma coisa, impressionante. É possível isso? Não é possível isso. Não tem como diferentes homens de diferentes épocas escreverem algo que chegue próximo. Vai ter muitas controvérsias, vai ter muita colisão de ideias. Se pedisse para eles escrever sobre amor, seria diferente? Não. Se a gente lê as obras de Shakespeare, a gente não entende muita coisa que está ali. E ele não viveu tanto tempo atrás. Imagina no ano 500, em que a gente pegaria sobre um tema e dissertaria. Então, esse fato da gente ter vários homens de diferentes épocas participando dessa escrita já é um fato muito importante. Pois a Bíblia, ela sim é uma única mensagem. E não há controvérsias significativas. Não há. Então, realmente um milagre Deus ter feito isso. Israel está cumprindo sua tarefa ainda hoje. Vamos para o próximo, então. Tudo isso que a gente viu até aqui nos leva a algumas questões. Primeira questão: será que ainda existem os manuscritos? Manuscrito é um texto feito à mão. Manu, não sei como se soletra o latim, mas essa parte manu, ela é mão no latim. E scriptus é escritura ou escrever. Então, manuscrito, né, em português, é escrever à mão, escrito à mão. Então, sempre que a gente usar essa palavra diferente, manuscrito, lembre disso, escrito à mão. Será que existem arquivos, né, documentos, aliás, escritos à mão, originais? Aquele que o profeta escreveu, que o apóstolo escreveu, será que tem algo original disso guardado aí? Tem. Tem. Infelizmente nós não temos. Não. Não temos nenhum. Ué, mas disse que encontraram um, sabe? Nenhum. Mas não tem uns guardadinhos, Então, como saber se não houver alterações, se a gente não tem originais? Como é que a gente vai saber que alguém não modificou a Bíblia por interesses próprios? Porque Deus diz na palavra dele que ai daquele que colocar um ponto a mais ou tirar uma vírgula do que eu escrevi. Olha o que diz ali.
Vai saber. A frase é famosa, né? Vai saber, de repente mexer na Bíblia. Vai saber esses anos todos aí. Quantas pessoas passaram a Bíblia na mão, né? A igreja, mano, mudou, deve ter mudado. Os seus interesses políticos, dominar o povo. Com certeza. Quem garante? Vai saber. Será que existe qualquer evidência de que a Bíblia seja confiável? Nós já vimos que ela mesma fala isso. Fala que ela é confiável. Mas existe algo externo a isso? Será que muitos dizem, né? Ah, mas ela fala, tá? Ela vai falar. A pessoa que escreveu é inteligente e botou. Isso aqui é a verdade. Como é que é botar isso aqui é mentira? A pessoa que escreveu isso aqui é muito inteligente. Mas será que existe algo externo a isso? Externo à palavra, a qual nós devemos confiar, que também possa dizer que ela é confiável? Sim, existem. Existem muitas evidências. Existem evidências, por exemplo, na área de lógica, evidências lógicas de que a Bíblia é confiável. Existem evidências científicas de que a Bíblia é confiável. Existem evidências proféticas. E o que eu quero dizer com proféticas? Todas as profecias que estão na Bíblia e se cumpriram, principalmente em relação a Jesus. Também é uma evidência forte de que ela é confiável. E ainda as evidências históricas. Esse tema aqui é um dos meus prediletos. Mas ele é muito amplo. Muito amplo. Tanto que nós vamos poder abordar hoje apenas as evidências históricas. E mesmo assim, dentro das evidências históricas, mesmo assim, tem muita coisa. E eu sofri horrores para poder resumir isso para vocês. Sofri muito mesmo. Você tem vários livros lá. Você lê várias coisas interessantes, juntas. E algum acrescenta algo a mais. E aí você fica pensando, o que eu vou dizer? Mas pela graça de Deus, eu consegui resumir isso, com a ajuda de um irmão também, para a gente poder ver as evidências históricas. Vamos lá, começando então no Antigo Testamento. Existe evidência histórica de que o Antigo Testamento é confiável, começando por ele. Existe alguma evidência, na parte histórica, então, já estou abordando isso, de que o Antigo Testamento é digno de confiança? Primeira coisa que acontecia quando a palavra de Deus era falada aos profetas. A primeira coisa que eles faziam era, o primeiro processo, então, da gente ter a Bíblia, eles escreviam isso. E à medida que eles escreviam isso no papiro, né, em forma de bolo, à medida que esse tempo, o bolo, esse documento, ele ia sendo usado e passando o tempo, eles iam se desgastando. Então eram feitas cópias. Nós hoje temos o Xerox, né? Muito simples. Mas eles não tinham essa máquina. Eles faziam tudo à mão. Tudo à mão. Tá aí, ó. Tá aí o perigo. Alguém vai dizer. Mas, pessoal, esses manuscritos que eram copiados não são cópias quaisquer. Não são. Nós sabemos através da história que existia um profissional dedicado a copiar a Bíblia no Antigo Testamento. A vida dessa pessoa era dedicada a isso. Tudo que essa pessoa fazia na sua vida era copiar a Bíblia. Essa é a sua profissão. E quem é essa pessoa então? Quem é essa pessoa que era usada como profissional então do povo judeu para apenas escrever? Sua vida toda era copiando a Bíblia. Esse homem se chamava escriba. Nos tempos de Jesus existiam os escribas. Creio que até hoje existem os escribas, não com a importância que tinham, né? Mas copiando textos aí para vender bem carinho lá no muro das anotações. Esse cidadão, esse sujeito, essas pessoas, elas passavam a vida inteira copiando textos do Antigo Testamento. E elas usavam métodos
inimagináveis para que o texto fosse igual. Não importava como é que eles se metem. Eles faziam. Exemplo, vou dar um exemplo. O que eles faziam? Imagina que alguém vai copiar Isaías. Então, alguém que vai copiar, ficava de fora, o outro vinha e contava todas as letras do livro. Contava todas as letras. Será que deu certo? Recontava. E a letra, exatamente do meio do livro, ele destacava. Essa aqui é do meio. Depois ele contava todas as palavras. E a palavra do meio do livro, ele destacava. Por que isso? Alguém tem ideia por que isso existe? Para que destacar a palavra? Vai ficar exatamente igual. Exato, mas como eles conferiram isso? O que tem a ver a pessoa marcar o meio e depois saber que está igual? Eles pegavam o texto, né, copiado, e contavam. Chegou no meio? Chegou? Até aqui está certo. Contou as palavras? Contou. Tá certo? Tá. Vamos pro fim agora. Tá certo? Rasga para de novo. E eles rasgavam, queimavam, acabavam com aquele escrito e faziam tudo de novo. Eles eram extremamente rigorosos com a cópia. Graças a Deus que eles eram extremamente rigorosos com essas cópias. Um historiador do tempo ele viveu na época de Paulo, o apóstolo Paulo, esse historiador, um historiador judeu, chamado Flávio José. Ele escreveu um relato, um testemunho do seu povo. Como é que o seu povo era em relação às cópias e até mesmo à escritura. Olha o que diz esse relato aqui, trazido de forma completa da citação dele. Vou ler para vocês. Temos dado provas práticas de nossa reverência por nossas próprias escrituras. Pois, embora já se tenham passado agora tantos séculos, nenhum de nós se aventurou a adicionar, remover ou alterar uma sílaba sequer. E é instintivo para cada judeu considerá-las decreto de Deus. No século I ele registrou isso, mostrando como é que era o seu povo. Era algo, até mesmo, um orgulho para o povo isso. Manter aquilo exato e poder ter com aquilo a palavra de Deus. Mais alguns fatos, então, sobre o Antigo Testamento. Qual é a cópia, já que foram copiados, a gente não tem o original, qual é que é a cópia mais antiga do texto hebraico, do texto do Antigo Testamento, que nós temos hoje? A mais antiga. Alguém tem ideia? Até o ano de 1947, a mais antiga que nós tínhamos, até o ano de 1947, a mais antiga era o texto massorético, conhecido assim. O texto massorético, com o Antigo Testamento completo, nós temos essa cópia, ela data entre 800 e 900 anos depois de Cristo. Mas foi escrito perto dessa data. O Antigo Testamento foi escrito antes ou depois de Cristo? Foi Antes. Pelo menos 400 anos antes, no mínimo. Então, 900 anos depois, representa muito tempo. Muito tempo. Foram muitas e muitas cópias passadas. Muitas e muitas cópias. E aí, com isso, alguém pode contestar. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó. Milhares de anos passaram. Eu sou sempre força, né? Passaram centenas de anos, milhares. Milhares de anos passaram e, com certeza, mudaram o texto. Mudaram. Os original não era assim. Pegaram o Antigo Testamento e mudaram. Como o judeu é meio louco, com certeza eles mudaram. Mas vocês lembram que eu falei até 1947?
Por que eu falei até esse ano? Porque até esse ano nós não tínhamos nenhuma defesa contra esse tipo de ataque. A gente apenas podia confiar pela fé de que Deus preservou o seu texto. Não existia uma prova, eles não, tem mais antigo. Então eles atacaram, a gente ficava calado e apenas confiava que Deus reservou isso. Mas, olha o que aconteceu. Algo aconteceu. Alguém faz ideia que lugar é esse? Não? Esse lugar aqui é um lugar interessante. Tá, mas passou aí? Sim, aqui passou. Qualquer coisa troca pra mim. Volta aí que eu tô com o Sim, eu fiz. Deu. Obrigado. Alguém faz ideia que lugar é esse agora sim? Ficou meio claro aqui nessa parede. Óbvio, nome. Interessante. Lá no fundo, não dá para ver direito, tá? Mas lá no fundo tem um mar. Que mar será que é esse? No meio do deserto, assim. É um mar que alguém matou. Um mar morto. Esse local, que fica a 24 quilômetros de Jerusalém, apenas 24 quilômetros, é chamado Qumran. Qumran. Esse lugar aí, ele foi muito especial, ele é muito especial, porque no ano de 1947, um menino passeava aqui por aqui, ó, muito provavelmente aqui nessa estrada. Aqui inclusive está aí. Ele passeava ali, nesse ano, hoje já deve ser morto, né? Não tem que passar. Um ano velhinho. Ele passava ali e ele jogava pedras nesses paredões ali. Aí ele viu um lugar perfeito para jogar pedras. Nesses paredões, lá no início deles, lá no topo, tinha alguns buracos. Deve ser lá vale mais pontos. Aí jogava pedra lá. Até que uma pedra que ele jogou, deu um barulho estranho. Parecia com aquele barulho que a criança ouve quando quebra um vidro. Uma cerâmica quebrou. Ele ouviu esse barulho. Aí ele se assustou, ele pensou, bom, tem algo lá. E realmente tinha algo lá. O que descobriu naqueles buracos ali, essa cerâmica que quebrou, né? Eram potes de barro. E o que tinha nesses potes? Nesses potes haviam milhares de fragmentos, pedaços, de textos do Antigo Testamento. Milhares. Eram cópias do Antigo Testamento. Não originais, mas cópias. Várias cópias. Milhares de pedacinhos. E o que é interessante, o que é surpreendente, é que esses pergaminhos que eles encontraram, eles têm uma data, olha só que interessante, uma data de 250 antes de Cristo, e alguns são de até 135 depois de Cristo. Esses textos, aqui está uma foto do texto original que foi encontrado, de uma das partes. Ainda está bem conservado. Quanto tempo se passou desde que foi escrito pelo menos o último, no ano 135? Hã? Se você calcular. Mais de 2.000 anos se passaram. Agora vamos fazer outro cálculo, isso é mais fácil. Qual é a distância de tempo que existe entre esses textos que foram encontrados, especialmente Isaías? Por que eu digo especialmente? Porque Isaías foi encontrado inteiro. O único livro que encontraram inteiro foi Isaías. Os outros foram alguns pedaços, fragmentos. Apenas um livro não foi encontrado no Antigo Testamento, naqueles cópias ali. Não quer dizer que não foi Deus que fez, mas é que não tinha cópia daquele que estava no papel. Aí não deu para fazer esse texto. Mas Isaías está completo. Inclusive está disponível no Google as imagens dele. Você pode ler, você pode ler lá
E esse livro, ele foi escrito dentro ali do primeiro século antes de Cristo. Ou seja, 100 anos antes, dentro desse período ele foi escrito, a cópia. Esse texto, em relação ao texto que nós tínhamos, o maçorético, mais antigo, qual é a diferença de tempo? 1900. Ó, se nós temos aí o texto maçorético de 800 a 900 e de Isaías dentro do ano 100, nós temos mais ou menos 800 a 900, né, ou 900 a 1000, melhor dizendo, anos de diferença. De 900 a 1000 anos de diferença. Então, o que pensaram logo? Aqui está, ó. Livros de Isaías estavam completos, desse slide. Mas o que pensaram então, já que nós temos um livro agora mais antigo que aquele, completinho, pensaram, a casa caiu. Acabou. Acabou para os cristãos, para os judeus. A gente vai comparar, vai pegar um texto bem antigo, 1000 anos mais antigo que aqueles que eles têm, que tem Bíblias de várias traduções. Vamos pegar, vamos comparar e mostrar para todo mundo que houve tantas alterações que nem dá para considerar aquele texto. Então o que foi feito? Comparado. E sabe o que se descobriu nesse resultado? Qual foi o resultado disso? 95% dos dois textos são idênticos. 95%. Mas tem 5%. Com certeza esse 5% aí seria um monte de coisa. Pediu dinheiro, com certeza pediram esse 5%. Pediram para respeitar a igreja e o governo, com certeza seria isso. Não. 5% diz respeito a artigos, de forma portuguesa, no hebraico. A artigos, a estilo de ortografia e coisas pequenas desse tipo. 5% é esse representante. 95% exato. Inclusive a profecia de Jesus. Antes de Jesus. Esse texto é mais antigo. E nós temos profecias a respeito de Jesus. Então, pergunto. A casa caiu? Não. A casa não caiu. E isso calou a boca de muita gente. Muita gente ficou quieta. E nós temos essa defesa hoje. Nós já podíamos crer pela fé que Deus tinha reservado. Temos hoje um fato histórico para comprovar. Mas assim a gente pode dar pela fé. Que Deus manteve os seus textos intactos. Ok, então falamos do Antigo Testamento. Falamos que nós encontramos aí os manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos, eles são comparados. A gente vê que não houve alteração. A gente vê que o povo de Israel, os escribas, eles eram zelosos por essa tradução, por essa cópia. Mas o que dizer então sobre o Novo Testamento? O que dizer sobre o Novo Testamento? Será que existem manuscritos próximos aos originais do Novo Testamento? Será que são muitos esses manuscritos? O original do Novo Testamento nós não temos. Ainda não foi encontrado. Mas nós temos cópias. São próximas? São muitas? Vamos ver. Vamos para alguns fatos, tá? Primeiro fato. Jesus ele foi crucificado no ano 30. Jesus foi crucificado no ano 30. Você tem aquela ideia, né, de que Jesus foi crucificado aos 33 anos. Só que Jesus ele nasceu antes de Cristo. Ele nasceu no passado. Por que isso? Porque quando o calendário foi feito, o calendário que nós conhecemos hoje, foi errado essa transição de anos, passando do calendário judeu para o calendário romano, né, que é o que nós vemos. Foi errado algumas coisas, alguns anos. Então aí existe entre 2 a 7 anos. É uma diferença aí, que alguns analisam, 2 a 7 anos, que Jesus nasceu antes de Cristo. Então ele provavelmente morreu perto da idade de 33. Não sabemos com certeza.
mas foi próximo, 33 anos. Então ele foi crucificado no ano 30. Também nós sabemos que o manuscrito, o Novo Testamento, ele foi escrito do ano 48 até o ano 95. Esse foi o tempo que ele foi escrito. Também sabemos que as cópias mais antigas, elas são do ano 125 depois de Cristo. Então, quantos anos se passaram desde o último livro até a primeira cópia que nós temos? Ou a última cópia que nós temos? Quantos anos se passaram? 30 vezes 30 anos. Entre 30 a 35 anos. Dentre os originais e as cópias. Tá aí, ó. Dentro desses 35 anos, inventaram Jesus. Inventaram um monte de coisa que ele ressuscitou, inventaram que ele fez milagre, inventaram um monte de coisa. Com certeza. Esses 30 anos ele foi um lazer para todo mundo que inventar. Tanto que a gente tem vários textos, tem vários evangelhos, não inseriram os evangelhos que tem. Bom, vamos comparar então. Essa pessoa que diz isso, que nesses 30 anos inventaram tudo que existe no Novo Testamento, uma pessoa que levanta essa hipótese, essa pessoa ela acredita que Aristóteles existiu. Ela tem certeza disso. Ela tem certeza, não duvida disso. Ela tem certeza que Aristóteles existiu e ela tem certeza que os escritos que nós temos dele são exatos, são iguais aos originais. Então vamos a alguns fatos sobre o escrito deste homem. O escrito dele, chamado Poética, ele foi escrito no ano 343 a.C. A cópia mais antiga, 1100 depois. Quantos anos foi isso? 1400 anos de diferença. E ele tem certeza absoluta de que ele existiu, que os textos são iguais. Ah, mas você vai dizer, não, mas não é isso. É que existe esse tempo, mas nós temos 49 exemplares. Então o que a gente faz? A gente pega esses exemplares e compara. Compara 49, não tem como dar erro. O que errou, aquele que errou, que inseriu coisas ou tirou, a gente vai ver. Tem 49 para comparar. Tá bom? Bom argumento. Bem razoável. Então vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento tem uma diferença de quando foi escrito para o que a gente tem hoje, a última cópia, de menos de 50 anos. Começa aí. 1400 para menos de 50 anos. Quantos exemplares nós temos? 5.600 exemplares manuscritos em grego. O mais antigo é de 125. Mas nós temos 5.600 manuscritos. Nós temos ainda 10.000 manuscritos em latim. Feitos à mão. Nós temos também em outras línguas, como a copta, siríaco e aramaico, essas línguas. Nós temos 9.300 cópias. Você sabe qual é o total disso? 24.000 cópias. Aristóteles chega perto disso. Não só Aristóteles. Nenhum texto, antigo, da antiguidade, são vários que existem, nenhum chega perto do tempo de proximidade e da quantidade de manuscritos. Nenhum. E essa pessoa tem a cara de pau de ainda levantar hipóteses contra o livro. Sem duvidar de Aristóteles, sem duvidar de César. Como saber que César existiu? Não, está escrito. Tem documentos. Ah, quantos? Tem 1000? Não, tem um documento. Nós temos ainda
algumas evidências arqueológicas a respeito da Bíblia. Mas nós não temos tempo para isso. Mas o que eu posso dizer é que essas evidências arqueológicas, históricas, elas, nenhuma descoberta até hoje, nenhuma, contradisse a Bíblia. Nenhuma mostrou que a Bíblia era falha. Nenhuma apontou um erro histórico bíblico. Pelo contrário. Em nenhum lugar do mundo falava sobre um tal povo. A Bíblia falava. Logo, esse povo não existe. Nenhum lugar se encontrou um local para 12 mil cavalos, que diz lá que Salomão tinha 12 mil cavalos. Não existe lugar para isso. Nunca encontraram celeiro para isso. Logo, não é verdade. Jamais encontraram nenhuma prova de Sansão. Logo, isso não é verdade. Mas todos esses fatos que eu acabei de dizer, todos eles, se tem encontrado artefatos arqueológicos nos últimos 200 anos. Encontraram em Egito, a cidade de Egito, uma cidade esquecida, uma cidade fantasma, cidade de só um sítio arqueológico hoje. Baias, locais para cavalo, para 12 mil salários, a 15 mil cavalos. Não se acreditava porque não tinha nada desse tipo, desse tamanho, mas encontraram. E aí? Então tem muitas evidências arqueológicas. É uma parte que eu gosto muito, muito interessante, e é mais amplo do que eu sei. Talvez eu não sei nem 10% de tudo que existe. Nem isso, 1% eu acho, de tudo que existe na área arqueológica. Então, o que a gente pode ver, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, pela quantidade de manuscritos, pela proximidade, pelo modo como era copiado, principalmente no Antigo Testamento, nós podemos perceber que a Bíblia jamais passará. A palavra de Deus é eterna, jamais passará. Nada vai derrubar ela. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Vamos olhar o versículo 39, como diz na tela. Diz o seguinte: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A palavra de Deus, ela está para sempre firmada nos céus. A palavra de Deus possui respostas para as coisas mais importantes da vida. A palavra de Deus possui resposta para as perguntas mais importantes da vida. Vamos olhar outro texto. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, mostra como age a palavra de Deus. Ela é comparada aqui a um instrumento. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, dividir espírito, dividir juntas, dividir medulas, e ela julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus faz isso. Ela nos mostra quem somos. Ela avalia isso. E ela serve como um espelho para a gente ver quem a gente é. Pergunta então: por que é tão importante? Por que é tão importante a gente estudar a Bíblia? É como um manual para você viu? Também. Ele é eterno. Ele é eterno. Porque Deus falou conosco. Exatamente. Vou botar a frase ali. Porque a Bíblia é a mensagem
pessoal de Deus para cada um de nós. Hoje existem muitas fontes de informação. Existem jornais, revistas, nós temos sites, nós temos Facebook, inclusive, nós temos WhatsApp como fonte de informação. Mas todas essas fontes, elas podem falhar, principalmente o WhatsApp. Quanta mentira a gente ouve lá. Quantas vezes já mandaram eu mandar para os meus contatos lá, senão ia acabar o mundo, eu ia começar a cobrar da minha mãe, não sei o quê. E fazer de tudo lá naqueles WhatsApp. Quanta coisa a gente pode ver que é inespecífica, não sei se existe essa palavra, mas é não específica. Quanta coisa pode ser mentirosa. Os livros de ciência, todos eles possuem edições. A cada ano, novas edições. Porque eles precisam ser revistos todos os anos. A Bíblia passou, qual foi a última revisão que ela teve? Não teve. Teve revisão da tradução em português. Almeida, revista atualizada. Revista corrigida. Corrigir a palavra. Não. Corrigir a tradução. Não tem nada a ver com a palavra. A palavra jamais passou por uma nova edição. Nunca foi necessário. A palavra de Deus, ela é uma fonte única. A Bíblia é única. Somente ela possui a mensagem de Deus para as nossas vidas. Somente a Bíblia diz o que Deus pensa de nós, o que Ele quer de nós. Somente ela. Deus, a Bíblia nos mostra como Deus vê as nossas maiores necessidades. Como Ele, não como eu vejo as minhas necessidades, como Ele vê as nossas necessidades, as minhas necessidades. A Bíblia, ela é então o livro pessoal de Deus, uma carta pessoal de Deus para nós. Esse estudo, ele levará um bom tempo para terminarmos. Um bom tempo. Mas, ao final dele, você vai perceber que foi o maior investimento que você fez na sua vida. Você tem aqui. Seja aqui, seja alguém em casa. Esse livro, para encerrar então, esse livro é o mais citado, a Bíblia é o livro mais citado, é o livro mais publicado, é o livro mais traduzido e mais influente de toda a história da humanidade. Não existe livro comparável. Nada se compara. Nada se compara. Recapitulando então. Deus escolheu quem para escrever suas palavras? 40 homens. De que povo? Judeus. Todos exceto Lucas. Muito bem. Eles eram chamados de profetas ou apóstolos. Ambos foram os que escreveram. Todos esses homens viveram na mesma época? Não. Que época eles viveram? Antes e depois de Cristo. Eles viveram em épocas muito diferentes, né? Desde 1500 ao ano 95, 98 depois de Jesus. Quantos participaram já foi dito? Aproximadamente 40. E quem é o autor da Bíblia? Deus. Embora eles tenham escrito, Deus é o autor. Faltou essas perguntas na tela. Por que então uma pessoa deveria estudar a Bíblia? Para ter intimidade com Deus. Para conhecer a Deus. Para saber o que Ele quer dele para nós. Exatamente. Porque a Bíblia é a mensagem pessoal de Deus. Isso é importante para nós. Conhecermos e estudarmos. E lermos diariamente. E não se preocupe. Continua. Dia 17 de maio. Às 20 horas, neste mesmo local. Neste mesmo horário. Continuem lembrando essa semana as palavras. Hoje a gente viu muito mais argumentos a evidências externas da Bíblia, né? Muita coisa sobre história. Se você ficou com dúvida, não conseguiu captar tudo, pode ver depois na internet. E o Senhor nos abençoe nessa semana para realmente termos essa intimidade com Ele na Bíblia, conhecendo Ele mais, conhecendo